Bom, gente, vamos continuar com os ossos temporais agora na parte 2, doenças inflamatórias, otospongiose e neoplasias. Começando com otite média crônica, que também é um diagnóstico clínico, assim como a gente falou na sinusite, né? Mas a gente pode observar achados de imagem que favorecem esse diagnóstico, como, por exemplo, uma mastoide hipopneumatizada, com espessamento e esclerose das trabéculas ósseas, e podendo ocorrer, inclusive, erosão da cadeia ossicular. Claro que numa otite média crônica simples ou somente erosiva, a gente vai ter uma erosão mais discreta. Já uma otite média crônica colesteatomatosa, a gente vai ter uma erosão mais proeminente, mais acentuada. Então, a otite média crônica erosiva é aceitado uma erosão no processo lenticular e do ramo longo da bigorna. Se tiver além disso, a gente começa a suspeitar já de colesteatoma, tá bom? Então, a gente tem algumas formas de otite média crônica, formas evolutivas de otite média crônica. A otite média crônica com efusão, que é a serosa. Essa otite média crônica serosa, ela vai surgir a partir de uma disfunção da tuba auditiva. Essa disfunção pode surgir, por exemplo, com uma infecção de vias aéreas superiores. Ela é mais comum em crianças, porque a tuba auditiva funciona de forma mais disfuncional. E se essa tuba auditiva não funciona tão bem, ela começa a acumular secreção produzida pela mastoide que não consegue ser drenada para a faringe. Então, essa mastoide vai acumular uma secreção ali serosa e fluida, por isso que ela tem esse nome de serosa. Não tem tantos neutrófilos, pus, não tem tanta atração inflamatória proeminente. Portanto, na ressonância magnética, a gente observa um material geralmente hiperproteico dentro da mastoide e da cavidade timpânica, mas sem real pós-contraste. Favorece, então, a otite média crônica serosa. Essa aqui é a mais comum da gente observar, que é a otite média crônica com tecido de granulação. O tecido de granulação já infere um processo inflamatório crônico mais proeminente, e na ressonância magnética a gente consegue observar reals pós-contraste. A gente observa a mastoide preenchida e com reals pós-contraste das trabéculas ósseas, mas não tem efeito expansivo, e nem tem efeito erosivo, e nem tem restrição à difusão. Caso a otite média crônica tenha efeito expansivo ou erosivo ou restrição à difusão, a gente tem de lembrar do colesteatoma, que é a otite média crônica colesteatomatosa. O colesteatoma em si, ele é uma bola de queratina, então ele não vai realçar geralmente, mas ele vai ter restrição à difusão. E essa bola de queratina vai gerar um efeito expansivo e destrutivo ao redor, ele vai destruir as estruturas ósseas e vai deslocar as estruturas ósseas da cadeia ossicular. Então, a principal característica é o remodelamento e erosão ósseas na tomografia e na ressonância magnética, a restrição à difusão. Outras duas formas são a otite média crônica com fixação da cadeia ossicular. Às vezes a cadeia ossicular pode ficar fixa, sobretudo o estribo pode ficar fixo na janela oval. Pode ter um tecido de granulação ali que favorece esse diagnóstico, mas é muito difícil fazer diagnóstico pela imagem. E a timpanosclerose. A timpanosclerose também é uma forma evolutiva de otite média crônica, no qual a gente vai observar os achados de otite média crônica, geralmente com tecido de granulação, e além disso, na tomografia a gente consegue observar placas ósseas em estruturas ligamentares na cavidade timpânica, então, estruturas ali próximas do martelo, da bigorna, e a gente pode observar também placas calcificadas na membrana timpânica, que é a miringoesclerose, tá bom? Essas placas calcificadas geram uma rigidez da cadeia ossicular, o que promove uma perda auditiva condutiva desproporcional ao que seria esperado em somente uma otite média crônica simples, por exemplo. Além disso, também tem a otite média crônica erosiva, né, que eu falei, que é quando a gente tem achado otite média crônica, e também tem erosão do ramo longo da bigorna e do processo lenticular da bigorna. Então, a gente não consegue observar a comunicação da bigorna com o estribo. Isso também pode gerar uma perda auditiva desproporcional ao esperado por uma otite média crônica simples, que é a otite média crônica erosiva. Tá bom? Só erosão nesse lugar, ok. Começou a erodir mais lugares, ter outras características, a gente tem que lembrar do colesteatoma. O colesteatoma, então, como eu falei, é uma formação expansiva que vai gerar deslocamento da cadeia ossicular. Vai ocupar inicialmente o espaço de Prusac, mas depois que ele crescer, ele vai ocupar outros locais também. Vai gerar uma erosão óssea acentuada, e a principal característica da ressonância magnética é restrição à difusão. Isso aqui todo mundo precisa de saber. O colesteatoma, ele pode ser congênito ou pode ser adquirido. 98% dos casos são adquiridos, tá bom? Eles são decorrentes de alterações inflamatórias crônicas, então, portanto, o paciente geralmente já tem achado de otite média crônica na tomografia.
O quadro clínico é composto por perda auditiva condutiva e otorreia, né, otorreia crônica. A tomografia a gente vai ver um efeito expansivo e erosivo. O efeito expansivo vai ser caracterizado por deslocamento da cadeia ossicular e o efeito erosivo por erosão da cadeia ossicular e erosão das estruturas ósseas adjacentes. Na ressonância magnética, ele tem um aspecto inespecífico, né, no T1 e no T2, ele vai ter um sinal hipo ou intermediário em T1, hipersinal em T2, não realça, porque ele é aquela bola de queratina, não tem células vivas, mas ele tem o quê? Restrição à difusão. A restrição à difusão que vai ser o achado principal do colesteatoma na ressonância magnética. E existem duas formas principais de colesteatoma adquirido. O colesteatoma da pars flácida, aqui é com 2 Cs, que é um nome em latim, e aqui o colesteatoma da pars tensa, que é o menos comum. Esse pars flácida e pars tensa se refere à topografia da membrana timpânica que foi perfurada. A pars flácida da membrana timpânica é o componente mais superior e a pars tensa da membrana timpânica é o componente mais inferior. A pars tensa, como o próprio nome já diz, é mais tenso, é mais difícil de perfurar. Então esse colesteatoma de pars tensa, ele é menos comum, ele é mais raro, ele é mais tenso de ver. O mais comum é o colesteatoma da pars flácida. O que vai ocorrer? Ocorre a perfuração do segmento superior da membrana timpânica, da pars flácida, e células queratinizadas do conduto auditivo externo começam a migrar e acumular aqui no espaço de Prusac. Então a gente vai ver aqui uma obliteração do espaço de Prusac. E essas células começam a se acumular, começam a crescer e virar essa bola de queratina. E vai começar a destruir as estruturas adjacentes. Então vai acontecer o quê? Erosão do esporântio C, erosão aqui do martelo e das estruturas da cavidade da cadeia ossicular. Além disso, como ele vai crescer aqui dentro do espaço de Prusac, ele vai alargar esse espaço, vai deslocar a cadeia ossicular medialmente. A cadeia ossicular vai estar mais próxima da cápsula óptica, porque o espaço de Prusac vai estar alargado. E a erosão da cadeia ossicular é muito comum, como eu estou falando, porque ele vai crescer em amplo contato aqui com o martelo. Já o colesteatoma da pars tensa, como eu falei, é mais tenso, mais raro de ver. E vai ser perfurado inferiormente, o membrana timpânica vai ser perfurada inferiormente. O que vai acontecer? Ele vai crescer aqui embaixo e vai subir, ele vai crescer então no mesotímpano. Então o mais comum do colesteatoma é crescer no epitímpano, né? Que é a pars flácida, porque ele perfura superiormente. Mas quando ele perfura inferiormente, ele vai crescer no mesotímpano, não tanto no epitímpano. Como ele cresce aqui no mesotímpano, ele vai deslocar a cadeia ossicular lateralmente, o espaço de Prusac vai estar reduzido. Então o martelo vai estar encostando no esporântio C. E a erosão óssea vai ocorrer principalmente na cadeia ossicular e na cápsula óptica. Então vai erodir aqui a bigorna, principalmente, e vai erodir aqui a cobertura do canal semicircular superior, do canal semicircular lateral e do promontório, podendo gerar o quê? Fístula labiríntica. Então ele vai deslocar a cadeia ossicular lateralmente, vai crescer no mesotímpano e tem maior potencial de gerar fístula labiríntica do que o colesteatoma de pars flácida. O pars flácida, quando ele está grande, ele também pode comer isso aqui tudo, né, obviamente. Mas eu estou falando de lesões mais iniciais, esse que é o processo fisiopatogênico que elas vão seguir. Quando a gente opera, né, quando o otorrino opera o colesteatoma, geralmente ele faz uma mastoidectomia. Essa mastoidectomia pode ser feita de duas formas principais: a mastoidectomia fechada e a mastoidectomia aberta. Isso vai depender se ele tira ou não o muro posterior. O muro posterior é a parede posterior do conotativo externo. Quando ele mantém a parede posterior do conotativo externo, é uma mastoidectomia fechada. Mas quando ele retira a parede do conotativo externo, fica uma ampla cavidade, é uma mastoidectomia aberta, tá bom? E às vezes o colesteatoma tem recidiva dentro da cavidade cirúrgica. Se o colesteatoma recidivou dentro da cavidade cirúrgica, ele tem muito espaço para crescer. Então ele não vai gerar aquele processo fisiopatogênico de erosão na cadeia ossicular, erosão no suporôntio C, deslocamento da cadeia ossicular, porque ele está crescendo dentro da cavidade cirúrgica, dentro do espaço vazio. E como é que a gente vai diferenciar, então, na tomografia, um acúmulo de secreção, um granuloma de colesterol, um colesterol recidivado, qualquer outro achado?
somente na tomografia, fica tudo com a mesma atenuação ali, fica tudo um conteúdo heterogêneo e inespecífico na tomografia. Portanto, nesses casos de suspeita de recidiva de colesteatoma na cavidade cirúrgica, está indicado a gente fazer a ressonância magnética. E na ressonância magnética, a gente vai preferir as sequências de difusão não EPI, que são as sequências Propeller e HASTE, dependendo do fabricante. Essas sequências não EPI têm maior relação ao sinal-ruído e permitem detectar colesteatomas menores dentro da cavidade cirúrgica. Então, aqui a gente observa a cavidade cirúrgica e a presença de uma lesão com restrição à difusão no seu interior, caracterizando, portanto, a recidiva de colesteatoma. Se fosse tomografia, a gente veria somente um material inespecífico e a gente não conseguiria diferenciar o que está acontecendo. Outra lesão inflamatória importante que pode cair na prova é otite externa necrotizante, ou otite externa necrosante, ou otite externa maligna. Essa doença é uma doença de pacientes imunodeprimidos e pacientes diabéticos. Então vai vir anunciado falando que o paciente é diabético, um homem idoso diabético, tá bom? Essa lesão, apesar de ter esse nome de otite externa, ela tem de ser lembrada como uma osteomielite da base do crânio, porque ela é um processo inflamatório muito agressivo. Ela pode começar na orelha externa, mas ela vai invadir a base do crânio. Então, é um processo inflamatório agudo e extremamente agressivo, que vai gerar uma osteomielite da base do crânio. Então, a gente tem na osteomielite da base do crânio, a gente tem duas formas principais, osteomielite típica e osteomielite atípica. Para vários autores, a osteomielite típica da base do crânio é sinônimo de otite externa necrotizante ou otite externa maligna. Geralmente vai ser causada por Pseudomonas aeruginosa, que, se a gente for lembrar, é o mesmo agente etiológico da otite externa simples. Em pacientes imunocompetentes, eles conseguem conter o processo inflamatório somente no KE. Já em pacientes diabéticos imunodeprimidos, eles têm uma dificuldade de conter esse processo inflamatório no KE. Portanto, ele ultrapassa as fissuras de Santorini, que eu falei na parte da anatomia, que são aquelas falhas microscópicas nas cartilagens do KE, e alcançam a base do crânio, gerando essa osteomielite. Um outro agente etiológico também que é mais comum é o Staphylococcus epidermidis. Na tomografia, o que a gente vai ver na ressonância? O significativo comprometimento das partes moles e obliteração dos planos gordurosos adjacentes ao conotativo externo, com extensão média, mastoide, base do crânio e muita erosão óssea. Apesar de ser um processo inflamatório, ele gera bastante erosão óssea. E é um processo transespacial. Então, ele vai poder percorrer ali qualquer espaço no pescoço supraioide, vai conseguir alcançar a ATM, vai conseguir alcançar o espaço parotídeo, espaço carotídeo, o espaço parafaríngeo, e vai começar a se disseminar ali nessa região. Portanto, uma lesão que vai ser transespacial, com muita erosão óssea, é muito fácil de confundir a otite externa necrosante com tumores malignos, principalmente o que? O câncer de rinofaringe. Então, quando a gente tem uma lesão agressiva ali na base do crânio, lembrar do câncer de rinofaringe e também lembrar da otite externa necrosante ou otite externa maligna. Muitas vezes a gente não vai conseguir diferenciar câncer de otite externa maligna e às vezes vai ser sair o diagnóstico somente na patologia com a biópsia. O que a gente pode tentar diferenciar é o ADC. O ADC na doença inflamatória ele é mais alto e o ADC na doença maligna ele é mais baixo. Então aqui os achados por imagem da otite externa necrosante. No T2 axial FAT7, uma extensa obliteração dos planos miodiposos junto ao conotativo externo, com a extensão aqui às partes moles junto à base do crânio, comprometendo aqui a musculatura ao longo da cabeça, o espaço parafaríngeo. Aqui começou a alcançar também a mastoide, a orelha média. Aqui no T1, pré-contraste, sem FAT7, a gente observa aqui o clivo e a pirâmide petrosa do lado esquerdo, e aqui no lado direito a gente observa que a medula óssea gordurosa foi substituída pelo exudato inflamatório, caracterizando, portanto, uma osteomielite. Então, a gente observa aqui a perda do hipersinal em T1 habitual da medula óssea na base do crânio, caracterizando a osteomielite da base do crânio. Aqui na parte óssea, na janela óssea da tomografia, uma extensa erosão que comprometendo a região do canal carotídeo, do forame lácero, erosão aqui na região da ATM também. E no termo pós-contraste com o FAT7, a gente observa aqui uma realce pós-contraste das partes moles adjacentes à base do crânio, inclusive com realce pós-contraste das paredes da artéria carótida interna dentro do canal petroso, então, portanto, uma endarterite. Um processo inflamatório bem multiespacial, bem agressivo, com osteomielite e com paralisia de nervos cranianos. Inclusive, a paralisia de nervos cranianos, quando ela compromete o forame jugular, como a gente vai ver na parte da base do crânio, ela vai gerar paralisia do glossofaríngeo, do vago e do acessório, que são os nervos do forame jugular. Então, do 9 ao 11º, e ela pode ser chamada de síndrome de Vernet.
Já a síndrome de Koller-Sicard, quando tem dois nomes, a gente tem o Werner mais alguma coisa. Então, a síndrome de Werner mais a paralisia do hipoglosso, né, que é o nervo responsável pela inervação motora da língua oral. E a síndrome de Gradenil, que também é um outro epônimo, nada mais é do que a expressão clínica de uma psite petrosa. A psite petrosa é um substrato patológico e síndrome de Gradenigo são um conjunto de achados clínicos. Então, a gente tem paralisia do abducente e paralisia do trigêmeo, decorrentes de quê? De um processo inflamatório da pirâmide petrosa. Lembrar que a pirâmide petrosa vai repousar ali o cavo de Meckel, adjacente, e a pirâmide petrosa vai se articular com o clivo na região do canal de Dorelo. Portanto, vai paralisar tanto o trigêmeo quanto o abducente. Então, aqui a síndrome de Gradenigo, que é a correspondência clínica da psite petrosa. Desculpa. A gente tem a mastoide, a cavidade timpânica preenchidas, né, por essa mastoidite. E esse processo inflamatório se estende também para a pirâmide petrosa, que tem realce pós-contraste e edema aqui da pirâmide petrosa, inclusive com realce pós-contraste das estruturas da dura mater adjacentes aqui ao conuto auditivo interno. Podem haver também microabscessos com restrição à difusão dentro da pirâmide petrosa. Isso aqui, então, é a expressão do substrato patológico, né, que a gente está vendo por imagem da síndrome clínica de Gradenigo. Aqui, ó, o cavo de Meckel adjacente à pirâmide petrosa, por isso que o trigêmeo também é paralisado, o paciente tem dor facial. E aqui a região do canal de Dorelo, onde vai ser a topografia da articulação petroclival, da fissura petroclival, onde vai passar o nervo abducente. Portanto, se a psite petrosa chega aqui no ápice petroso, ela pode gerar dor facial e estrabismo por paralisia do abducente. E por falar em pirâmide petrosa, né, a gente tem diferenciais da pirâmide petrosa, que são as lesões císticas expansivas mais comuns da pirâmide petrosa. Isso é uma coisa que antigamente caía muito em prova e agora tem uma época, um tempo que parou de cair, mas pode ser que volte a cair. Que é o diagnóstico diferencial das lesões císticas da pirâmide petrosa. Então, como eu falei, a mais comum de todas, disparado, é o granuloma de colesterol. Como eu falei aqui, olha, é 6 vezes mais comum que o segundo lugar. Granuloma de colesterol, muito mais comum que as outras, hein? Qual é a principal característica? Ele tem alto sinal em T1. Então, a gente observa aqui uma lesão com aspecto cístico expansivo na pirâmide petrosa, que vai gerar destruição óssea na tomografia, e no ressonância magnética tem um alto sinal em T1 sem restrição à difusão. Se a gente vê na tomografia uma lesão com as mesmas características, né, insuflativa, expansiva, lítica, na pirâmide petrosa, porém, quando a gente faz a ressonância magnética, ela tem restrição à difusão, está diante de um colesteatoma. O colesteatoma geralmente vai ter um sinal baixo em T1, que vai ajudar a gente a diferenciar do granuloma de colesterol, que apesar de ser uma lesão muito mais comum, e que tem alto sinal em T1. O colesteatoma vai ter restrição à difusão. Já a mucocele é o mais raro de todos. Ó. O colesteatoma é muito mais comum que a mucocele, é o mais raro de todos. Tem um sinal baixo em T1, geralmente, e não tem restrição à difusão. A gente observa que uma célula é insuflada, né, por esse conteúdo geralmente hiperproteico, mas geralmente não tem hipersinal em T1, como o granuloma de colesterol. Só que ela é muito mais rara do que o granuloma de colesterol também. Todas são decorrentes de alteração obstrutiva. Obstruiu uma célula pneumatizada, a pirâmide petrosa, e ela começou a acumular alguma coisa. No caso do granuloma de colesterol, ela acumula microhemorragias. No caso do colesterol, ela acumula queratina. E no caso da mucocele, ela acumula secreção. E esse conteúdo que vai ajudar a diferenciar, então, a gente no sinal na ressonância magnética e a gente fazer o diagnóstico. Bom, falando de outras alterações inflamatórias agora do osso temporal, falando agora de alteração inflamatória do labirinto. A gente tem as labirintites. A labirintite é um processo inflamatório contínuo que pode durar semanas, meses ou anos, né? Pode ficar anos inflamado esse labirinto e ela vai mudando de fase. Durante a fase aguda, o paciente manifesta sintomas dias ou semanas após o início. Então, a gente ainda é considerado fase aguda, mesmo após semanas. Como é um processo inflamatório muito arrastado, mesmo semanas após, a gente ainda considera como fase aguda. Começou a passar meses do processo inflamatório, já entra na fase fibrosa. Então, esse processo inflamatório agudo começa a regredir, ainda existe processo inflamatório em atividade, e esse processo inflamatório começa a produzir tecido fibrocicatricial do labirinto. E meses ou anos após a fase fibrosa, a gente tem a fase de labirintite ossificante. Nem todas as labirintites vão evoluir para a labirintite ossificante, às vezes pode parar antes, mas quando elas evoluem, o que acontece? A esclerose do labirinto, né, que todo mundo acredita, todo mundo já viu ainda durante a residência de radiologia, um labirinto esclerótico,
que é a etapa final de uma labirintite, né? Ela que é a etapa da labirintite ossificante. E quais são os achados de imagem? Na fase aguda e na fase fibrosa, a tomografia está normal. Na fase de labirintite ossificante, a tomografia está alterada, ela fica com esclerose do labirinto. Portanto, na fase aguda e na fase fibrosa, a gente consegue observar alterações somente na ressonância magnética. Na fase aguda, como o próprio nome já diz, a gente observa alterações inflamatórias mais exuberantes, né, na ressonância, com realce pós-contraste do labirinto e hipersinal no flare, que corresponde ao material do exudato inflamatório hiperproteico. Nas sequências ponderadas em T2, ele não tem tanta alteração ainda. As principais alterações são no pós-contraste e no flare. Já na fase fibrosa, como ocorre a produção desse tecido fibrocicatricial, o labirinto começa a ser obliterado por esse material. Então começa a alterar as sequências Fiesta, T2 Cube, Cis, Drive. Essas sequências começam a perder o sinal do labirinto. Apesar do sinal do labirinto ter sendo reduzido e estar sendo perdido, a tomografia ainda está normal. Então ela perdeu esse sinal, mas não por um conteúdo ósseo, mas sim por um conteúdo fibroso. Por isso que a gente chama de fase fibrosa. E na pós-contraste a gente consegue manter ainda algum realce pós-contraste do labirinto aqui, mas ele é bem menos evidente que na fase aguda. E aqui a gente observa aqui uma mastoidectomia, que é uma das principais causas de disparar uma labirintite. Que a labirintite não necessariamente é sempre um processo infeccioso, né, que é um vírus que entrou dentro, uma bactéria que entrou, né, no caso, por exemplo, da labirintite timpanogênica, uma bactéria pode começar com uma otite média, fazer uma mastoidite, uma automastoidite, essa bactéria pode alcançar o labirinto e causar uma labirintite supurativa, né, uma labirintite timpanogênica. Ela pode ter também uma labirintite viral, mas muitas vezes ela não tem agentes etiológicos patogênicos infecciosos, ela pode ser somente uma reação imune. Então, ataque imune pode gerar uma labirintite. Que ataque imune é esse? Pode ser decorrente de um trauma, então o paciente tem um trauma, esse trauma dispara uma labirintite. Ele pode ter também uma cirurgia na região, então uma mastoidectomia pode disparar a labirintite também. Ele pode fazer radioterapia, sobretudo para tumores na base do crânio, como por exemplo o carcinoma de rinofaringe. Radioterapia pode incluir no campo da radioterapia o labirinto, e nesse caso ele pode disparar uma labirintite também. E ele, além disso, pós-meningite. Durante uma meningite muito exuberante, no processo inflamatório do espaço subaracnoide, pode alcançar ali a perilinfa, né, já que a perilinfa pode se comunicar com o espaço subaracnoide, e isso também pode disparar uma labirintite, tá bom? Então, esses são os achados na fase aguda, na fase fibrosa, e na fase de labirintite ossificante a gente já não observa mais realce pós-contraste na ressonância magnética, que fica praticamente normal, exceto pela perda do hipersinal em T2. E aqui, então, como eu falei, a perda do hipersinal em T2 e a alteração na tomografia, que fica com esclerose do labirinto. Bom, essas são as alterações inflamatórias do labirinto, né, que é a labirintite. Agora falando de alterações inflamatórias do nervo facial, que é a neurite facial. O mais comum da gente é neurite facial também pode ser decorrente de trauma, então eu vi um caso ontem até, que o paciente teve um trauma do osso temporal, lacerou o canal do osso temporal e ele tinha realce pós-contraste do nervo, provavelmente um realce pós-contraste inflamatório decorrente do trauma. Mas o mais comum é a gente ter uma neurite facial idiopática, que é a paralisia facial periférica idiopática ou paralisia de Bell. Acredita-se que essa paralisia facial, apesar de ser idiopática, acredita-se que ela seja decorrente de uma reativação do vírus herpes simples ou do vírus varicela zoster, que também é um vírus herpes da família herpes, né? Ela tem um início agudo, com pico de incidência na quinta década. E o que é curioso é que 90% dos casos tem uma remissão espontânea em 9 meses. Então, o paciente tem um quadro agudo de paralisia facial periférica, ou seja, paralisia somente no andar inferior da face, quando é central, ocupa tanto o andar inferior quanto o andar superior. 90% dos casos tem uma remissão espontânea em 2 meses, tá bom? Na tomografia, o canal do nervo facial está preservado. Desculpa, eu falei o contrário. Na paralisia facial periférica, os 2 andares estão paralisados. Já na paralisia facial central, somente o andar de baixo está paralisado. Na tomografia, o canal do nervo facial está preservado. Se a gente observa um alargamento do canal do nervo facial na tomografia, a gente suspeitar de uma lesão expansiva, como por exemplo um chivanoma. E na ressonância magnética a gente vai ver mais achados, né, da neurite facial. A gente pode ver o edema, que é o hipersinal em T2, e o realce, que é um realce linear, pontiforme, contínuo. Se for um realce mais nodular, lembrar de chivanoma. E também o outro principal diferencial, que é o quê?
disseminação perineural. Então, se ele tiver um tumor parotídeo, por exemplo, como a parótida contém também o nervo facial, ele pode disseminar retrogradamente esse tumor até o nervo facial e gerar realce nodular. Então, se ele tiver um realce nodular, lembrar de disseminação perineural. Geralmente, um realce inflamatório vai ser um realce linear, uniforme e contínuo. E isso aqui é muito importante, ó. Esse realce vai ser das porções fúngica e da porção labiríntica, ou seja, das porções mais proximais do nervo facial, que são aquelas porções que eu falei na parte de anatomia, que não tem o plexo venoso. A partir do gânglio geniculado, que a gente tem a porção do gânglio geniculado, e as porções timpânica e a porção mastoída, existe um plexo venoso que pode realçar fisiologicamente. Portanto, esse realce a gente não vai valorizar tanto. Já se o paciente tem realce as porções mais proximais da porção fúngica e da labiríntica, como está nesse exemplo aqui, que está bem bonito, a gente pode valorizar já para a neurite facial. E um outro aspecto que é importante a gente lembrar é que existe um retardo da imagem com a clínica. Então, se a gente fizer uma imagem muito rápido, né, até 10 dias do início dos sintomas, a ressonância pode vir normal. E além disso, esse realce pós-contraste, ele pode continuar um processo inflamatório muito arrastado. Ele pode continuar mesmo um ano após a melhora dos sintomas. Então, o paciente ele pode continuar com realce pós-contraste, mesmo após ter uma melhora clínica. Então, você tem esse retardo aí da clínica com a imagem. E a gente também tem uma outra versão, né, da neurite facial, que é a síndrome de Ramsay-Hunt. A síndrome de Ramsay-Hunt é a reativação do vírus varicela zoster. Então ele pode falar não enunciado que existem vesículas no pavilhão auricular, vesículas no CAE ou vesículas na membrana timpânica e paralisia facial. Se ele falar isso, ele quer que você marque a síndrome de Ramsay-Hunt, que é a reativação do vírus varicela zoster. Ou ele pode colocar a imagem também. Então, na imagem, se ele colocar uma inflamação do pavilhão auricular, pode ficar com bastante realce pós-contraste espessado e com edema, e com uma neurite facial, né, com edema e realce pós-contraste das porções fúngica e labiríntica, essa combinação de achados favorece a síndrome de Ramsay-Hunt. Bom, saindo das alterações inflamatórias e falando da otospongiose ou otosclerose, é uma osteodistrofia primária da cápsula óptica. Então a gente tem outros tipos de osteodistrofia, né? Como por exemplo doença de Paget do osso, mas aqui é uma osteodistrofia primária da cápsula óptica, que é aquele osso que vai conter o labirinto aí no osso temporal. As principais características são: vai gerar uma perda auditiva mista, vai gerar uma alteração na cápsula óptica, já que é uma osteodistrofia primária da cápsula óptica, vai obliterar as janelas, principalmente a janela oval, e pode gerar uma fixação da cadeia ossicular, sobretudo da janela oval com o estribo. O envolvimento pode ser fenestral, quando é o envolvimento da janela, né, janela fenestra, ou retrofenestral, quando ela é pericoclear. E tem duas formas principais: a forma ativa, de uma forma de espongiose, e a forma inativa, ou forma esclerótica, de otosclerose. Mas geralmente essas duas formas elas coexistem, né? Ele destrói e reforma o osso. Então é um processo contínuo de otospongiose e otosclerose associado. É uma redução idiopática da acuidade auditiva, uma perda mista, então uma perda condutiva. Essa perda condutiva ela vai se manifestar devido ao componente esclerótico, né, de endurecimento da cápsula óptica e também por fixar a platina do estribo à janela oval, reduzindo a amplitude da janela oval. Mas ela também pode gerar uma perda auditiva neurosensorial. Por quê? Porque a presença dos osteoclastos na fase ativa autoespongiótica vai gerar enzimas que vão degradar a cápsula óptica e essas enzimas acabam degradando também terminações nervosas do nervo coclear. Portanto, então, é uma perda auditiva mista, tá bom? Mais mulheres que homens na quarta e quinta décadas. Então, anunciado vai ser uma mulher de 50 anos com perda auditiva mista, já tem de suspeitar de otospongiose. Mesmo antes da imagem aparecer, já tem de suspeitar de otospongiose com esse anunciado. Mais comum em caucasianos com predisposição familiar. Então, como eu falei, tem duas formas principais, a forma fenestral e a forma pericoclear ou retrofenestral. A forma fenestral a gente vai se manifestar na tomografia como um foco hipotenuante junto à margem anterior da janela oval, na fissula antefenestram. A fissula antefenestram é uma estrutura da cápsula óptica que a gente vai observar então anterior à janela oval. Bem nessa topografia aqui, ó, entre a espira média e o vestíbulo. Então a gente vai ter um foco hipotenuante nessa topografia. E a forma mais tardia, a gente pode ter ossificação da janela oval com fixação da base do estribo. Então o estribo vai ficar fixado ali na janela oval, a janela oval vai ficar com amplitude reduzida, quando a gente coloca no coronário vai ficar bem estenótica. E esse aqui é o racional, né, o
o que a gente vai pensar para fazer a cirurgia, que a cirurgia poliespongiose é o quê? É a estapedectomia, vai retirar o estribo e vai substituir o estribo por uma prótese de estribo. Então, a gente vai conseguir, então, essa prótese propicia a comunicação da cadeia ossicular com a janela oval novamente, né? E vai melhorar a perda auditiva desses pacientes. Existe uma outra forma, que é a forma mais pericoclear ou retrofenestral, que ela é mais rara, ela é mais extensa. Então, tem um foco de atenuantes por toda a cápsula óptica, inclusive ao redor da cóclea. Tá bom? Vamos ver algumas imagens daqui a pouco. Então, na tomografia, vai ter uma hipotenuação na cápsula óptica, que pode ser tanto na região da fenestra, na fístula antefenestra, quanto pericoclear extenso confluente. A gente pode ter esclerose da base do estribo com redução da amplitude da janela oval. E na ressonância magnética, ela também pode ser alterada. Então, o mais clássico é a gente falar que tem alteração na tomografia na autoespongiose, né? Mas na ressonância, ela também pode ser alterada, sobretudo na fase ativa de autoespongiose, no qual a gente vai ter uma degradação, uma desmineralização na cápsula óptica. A gente vai ter um edema com alto sinal T2 e realce pós-contraste da cápsula óptica. Isso às vezes é um pouco mais difícil da gente perceber quando a gente não é tão treinado. Então a gente vai observar o labirinto, vai observar em volta do labirinto, onde deveria ser osso, vai ter realce ali naquele osso. Vou mostrar algumas imagens daqui a pouco. Então aqui a gente observa esse primeiro caso, aqui o conotativo interno, aqui a cóclea e aqui o vestíbulo, aqui o estribo na janela oval. Então, na região da cápsula óptica anterior à janela oval, entre a espira média e o vestíbulo, a gente tem um foco hipotenuante. Esse foco hipotenuante, portanto, é compatível com uma autoespongiose fenestral. E, além disso, ele também tinha outros focos hipotenuantes junto aqui da cóclea, caracterizando também uma autoespongiose retrofenestral, tá bom? Os achados podem ser muito sutis, portanto, a gente precisa de ter um alto índice de suspeição para não comer esse diagnóstico. Então, se chega uma mulher de 50 anos, caucasiana, com perda auditiva mista, a gente precisa, na hora, de lembrar da autoespongiose, autoesclerose, para a gente detectar mesmo achados muito sutis. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei um axial, a gente consegue ver os dois lados. No lado esquerdo, não tem nada, ó, na região da fístula fenestra. E no lado direito, mostrado ali pela seta, a gente tem um discreto foco hipotenuante de desmineralização da cápsula óptica, junto ali do vestíbulo, junto ali da região anterior da janela oval, entre o vestíbulo e a espira média da cóclea, que é compatível com a região da fístula antefenestra, caracterizando, portanto, uma autoespongiose fenestral. Esse foco aqui ele é bem discreto, mas clinicamente ela já pode ter bastante sintoma. Existe essa classificação de Simons e Fene, que não costuma cair na prova, mas é só para vocês terem essa noção de que alguns autores acreditam que isso seja uma progressão. Ela pode começar na forma fenestral, depois ela pode progredir para uma forma pericoclear, sobretudo junto da espira basal da cóclea, progressivamente ao redor de toda a cóclea, e pode assumir um aspecto pericoclear extenso e confluente também. Então, aqui na ressonância magnética, como eu falei, a forma da autoespongiose na fase ativa, no qual a gente vai ver edema e realce pós-contraste da cápsula óptica. Aqui um caso bilateral, então que a gente observa no T2 e no T1. O T2 aqui, ó, a espira basal da cóclea, o canal semicircular posterior, a espira média, espira basal, vestíbulo, canal semicircular posterior, e em volta da cóclea, a gente observa o quê? Um discreto hipersinal em T2, que é o discreto edema decorrente da desmineralização da cápsula óptica, nesse caso aqui, motoespongiose pericoclear extensa, né, e confluente. E aqui, contralateral também, essas alterações mais lineares aqui ao redor aqui da cóclea, junto da topografia da cápsula óptica, que são compatíveis com a espongiose na fase ativa. Desculpa. E no realce pós-contraste aqui um realce bem exuberante, né, linear aqui da cápsula óptica ao redor da cóclea. Se a gente observar, esse daqui é a espira basal, espira média apical. Então, ao redor da cóclea, a gente tem esse exuberante realce com edema, caracterizando a autoespongiose na fase ativa na ressonância magnética. Bem interessante esse caso. Não confundir a autoespongiose com a fenda coclear. A fenda coclear é uma variação anatômica, geralmente é mais encontrada em crianças, mas ela pode ser encontrada em adultos também que tiveram uma mineralização incompleta das cápsulas ópticas. A fenda coclear ela também ocorre na região da fístula antefenestra, então a mesma região. Porém, esse foco ele vai ser mais bem definido e mais linear. Quando a gente coloca no coronal, ele vai correr, ó. Ele é uma linha, porque ele é uma fenda.
Então ele é mais bem definido e mais linear. Ele não é tanto um foco assim que você abre e fecha, né, no axial. Ele é um foco mais linear que vai correr. Em crianças, lembrar da fenda coclear e também em alguns adultos, ele pode ter também a fenda coclear bem nessa topografia. Então, não necessariamente qualquer foco atenuante na região da fístula fenestra vai ser compatível com a espongiose. A gente precisa de ver o formato, a morfologia, a topografia, como é que ele é no coronal, se ele corre, se ele é um foco mais bem definido, ou se ele é um foco mais linear, mais alongado, porque os focos mais lineares e mais alongados favorecem a presença da fenda coclear, que é somente uma variação anatômica que não gera expressão clínica. Bom, pessoal, isso que eu tinha para falar de otospongiose, agora vamos falar dos tumores do osso temporal. E o tumor do osso temporal mais comum é o chivanoma, ou neurinoma, né? O chivanoma é o tumor mais comum do osso temporal, e ele também é o tumor mais comum do ângulo ponto cerebelar, tá bom? O chivanoma pode gerar uma disacusia unilateral assimétrica, também pode gerar zumbido por alteração do nervo coclear, também pode gerar neuropatia facial quando ele começa a crescer e comprimir o nervo facial, e se o componente cisternal desse chivanoma começa a crescer muito, ele pode comprimir também a origem aparente do nervo trigêmeo. Então isso aqui é bem clássico, se o paciente tem zumbido, disacusia e parestesia na face, isso pode ser um chivanoma grande que está comprimindo todos esses nervos cranianos. A maior incidência na quinta e na sétima décadas, é o tumor mais comum do ângulo ponto cerebelar e o tumor mais comum do osso temporal, como eu já falei várias vezes, e ele tende a comprometer o nervo vestibular inferior, portanto, né, não é tão correto falar que ele é o chivanoma do acústico, né, porque geralmente ele é o chivanoma do vestibular e não do coclear, tá bom? A maior parte desses tumores tem um crescimento lento, porém 10% tem um crescimento rápido. Isso aqui é um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente sempre tende a relacionar o chivanoma com aquela lesão boazinha, benigna, fofinha, que fica ali paradinha. Porém, 10% dos casos ele pode ter um crescimento rápido e disparar uma perda auditiva súbita. Então, nos casos de perda auditiva súbita, está indicado a ressonância magnética, tá bom? A ressonância magnética é o método de imagem mais apropriado para a investigação de surdez súbita. Muitas vezes a gente não consegue detectar nenhum achado de imagem. Mas quando a gente detecta achados de imagem, o achado mais comum de ser detectado é um chivanoma. Por quê? Porque raramente o chivanoma pode ter um crescimento rápido e pode disparar uma surdez súbita. Quando a gente não tem chivanoma, outros achados que a gente pode detectar são labirintite, hemorragia labiríntica, trauma também pode disparar surdez súbita, e outros achados também, né? Mas o mais comum a gente detectar na surdez súbita é o chivanoma. Então lembrar disso que isso pode cair na prova. Geralmente vai ser uma lesão bem delimitada, com realce pós-contraste. Ela pode ter áreas císticas e ela pode ter focos de hemorragia na sequência de suscetibilidade magnética, o que ajuda a diferenciar do meningioma, que tem mais calcificações que hemorragia, geralmente. Lembrar de quando são chivanomas múltiplos, né, da neurofibromatosis tipo 2, que isso aqui já é extremamente batido, todas as provas caem nisso, né? Chivanomas múltiplos, neurofibromatosis tipo 2, sobretudo quando são chivanomas do ângulo ponto cerebelar bilateral. E a gente tem dois componentes histológicos principais, né, o Antoni A e o Antoni B. O Antoni A é um componente celular mais compacto e que acredita-se que gera a expressão radiológica de realce pós-contraste sólido. Já o Antoni B, ele é um componente menos celular, mais vacuolizado, mais cístico, com mais matriz extracelular. E esse acredita-se que o componente histológico de Antoni B represente a manifestação radiológica dos cistos. Desculpa. Só para lembrar, então, que o chivanoma pode ter cistos, e os cistos podem ser explicados pelo componente Antoni B histológico, que ele é menos celular. Podem ser lesões grandes, arealces puntiformes dentro do CAI, vai ter relação com o sétimo e oitavo nervos, pode ter áreas císticas e áreas de hemorragia. Na tomografia, a gente vai ver o remodelamento ósseo do conotativo interno, e a gente pode ver também compressão no tronco cerebral, que muitas vezes vai motivar a cirurgia desses pacientes. Então aqui é aquele aspecto de cone de sorvete, novamente, que eu acho que todo mundo já viu, né? Que é um chivanoma que vai preencher o conotativo interno e vai ter um componente cisternal, que vai ser a bola de sorvete, que vai ter contato aqui com o pedúnculo cerebelar médio e com o hemisfério cerebelar, com a central de realce pós-contraste. Esse é o aspecto clássico do chivanoma vestibular, tá bom?
Na tomografia, raramente a gente pode observar aqui um remodelamento assimétrico do KI, né? Ele é mais alargado aqui no lado esquerdo que no lado direito, mas a tomografia não é o método de escolha para a gente avaliar o chivanoma, é a ressonância magnética. Na tomografia, raramente a gente consegue ver esse remodelamento ósseo, que ele é muito discreto, às vezes pode ser meio subjetivo, então a gente não consegue confiar tanto, muitas vezes. E como eu falei, com chivanomas bilaterais, sobretudo aqui no ângulo ponto cerebelar, já tinham operado aqui outros chivanomas, um monte de lesão aqui no comprimindo o tronco cerebral com componente cístico, lembrada da neurofibromatose tipo 2, que pode estar associado também a múltiplos meningiomas e também a múltiplos tumores da medula espinhal, que ependiomas da medula espinhal. Bom, falei então que o chivanoma é o tumor mais comum do osso temporal e o chivanoma é o tumor mais comum do ângulo ponto cerebelar. Falando somente do ângulo ponto cerebelar, o segundo tumor mais comum é o meningioma. E o meningioma ele vai ter as mesmas características de meningiomas que a gente já conhece, né, que vai ter um realce dural com cauda dural. E na tomografia a gente vai procurar a hiperostose, na área da pirâmide petrosa. E como eu falei, falando somente do ângulo ponto cerebelar, então a gente tem o chivanoma, depois o meningioma e por terceiro lugar o cisto epidermoide, que é a terceira lesão mais comum do ângulo ponto cerebelar. O cisto epidermoide nada mais é do que histologicamente ele é muito parecido com um colesteatoma, então ele vai ter bastante restrição à difusão, e na tomografia é difícil diagnóstico porque ele tende a seguir uma atenuação do líquor. Então aqui na meningioma, na ressonância magnética, uma cauda dural, uma lesão nodular aqui no ângulo ponto cerebelar com cauda dural, na tomografia pode ter hiperostose óssea, e ele pode se estender ou não para dentro do conduto ativo interno. Já o cisto epidermoide, que vai marcar ele a restrição à difusão, aqui o cisto epidermoide bilateral, no ângulo ponto cerebelar bilateral. No líquor, ele tende a seguir o sinal do líquor em todas as sequências, exceto no flare, que gera um aspecto um pouco mais sujo, mas o que vai marcar é a difusão, restrição à difusão, cisto epidermoide, terceira lesão mais comum do ângulo ponto cerebelar. E por fim, a gente também tem os paragangliomas. Eu falei que o chivanoma é o tumor mais comum do osso temporal, né? Em segundo lugar, quando a gente considera todo o osso temporal, em segundo lugar, o segundo tumor mais comum do osso temporal é o paraganglioma. Então ele é um tumor bem comum que compromete o osso temporal, só que ele vai comprometer principalmente a região do forame jugular, tá bom? Quando o Hugo for falar do pescoço, ele vai mostrar mais os paragangliomas, porque as principais lesões de paraganglioma são lesões carotídeas, mas outra lesão bastante comum também é a lesão do forame jugular, e é aí que ele vai comprometer o osso temporal. Além dessa lesão jugular, né, da região da lesão do forame jugular, ele também pode ter uma lesão dentro da orelha média, que é o paraganglioma timpânico, que é o tumor mais comum da orelha média. Então, quando a gente considera somente a orelha média, o paraganglioma timpânico é o tumor mais comum, tá bom? E o paraganglioma jugular ou júgulo timpânico, que é o paraganglioma que ocorre na região do forame jugular, é o segundo tumor mais comum do osso temporal, como eu falei, o primeiro é o chivanoma. Geralmente os paragangliomas da cabeça e pescoço não são funcionantes, eles estão associados a células paraganglionares, né, relacionadas não a catecolaminas, mas a nervos parasimpáticos, tá bom? E o paraganglioma é aquela lesão que ela pode ser bilateral e multicêntrica. Então, eu vi um paraganglioma, tem que procurar outro paraganglioma. Tem locais mais típicos do paraganglioma, então, são a bifurcação carotídea, né, no pescoço, na artéria carótida interna e externa no bulbo jugular, no bulbo carotídeo, desculpa. Também uma lesão no forame jugular, também a lesão no orelha média, que é o paraganglioma timpânico, e também lesões dentro da bainha carotídea no paraganglioma vagal, tá bom? Procurou uma lesão, achou uma lesão, tem de procurar outras, porque eles podem ter mutação no succinato desidrogenase, que é uma enzima do ciclo de Krebs, e quando ele tem essa mutação nessa succinato desidrogenase, aumenta a chance de ter paragangliomas multifocais, aumenta a chance de ter hereditariedade, e também o paraganglioma se manifesta mais precocemente, então até crianças ou adolescentes, adultos jovens podem começar a manifestar paraganglioma quando eles têm essa mutação. Então, que a gente observa uma mulher de 61 anos com zumbido pulsátil à direita. Então, zumbido pulsátil, lembrar de causas vasculares. Então, a gente observa essa cavidade timpânica preenchida por esse material, que até então é inespecífico, mas que quando injetou o contraste, ele realçou. Se o material realça, significa que ele é sólido. Então, ele não é somente secreção. Ele é uma neoplasia. E lembrar que a neoplasia mais comum da orelha média é o paraganglioma timpânico. Então, isso aqui já é um paraganglioma timpânico. Essa outra lesão aqui, bem mais extensa, mais destrutiva na região do forame jugular. A gente observa, então, uma destruição com aspecto de ruído de traça permeativo, com bastante realce pós-contraste, com aspecto lobulado.
Pode ter o aspecto de sal e pimenta também, que o Hugo vai mostrar, que o sal é o hipersinal em T1 e a pimenta vai ser o hipossinal em T2, decorrente dos flavoides, já que é uma lesão altamente vascularizada. E essas lesões são vascularizadas porque elas surgem a partir das células paraganglionares, que são células associadas aos gânglios periféricos, né, dos nervos, e que essas células paraganglionares, elas têm a função de nutrir esses gânglios, que são os corpos de neurônios localizados no sistema nervoso periférico. Então, essas células paraganglionares, ou seja, células ao lado dos gânglios, elas nutrem e dão suporte a essas células. Portanto, elas precisam de ser altamente vascularizadas. E essa neoplasia, ela surge a partir dessas células paraganglionares. Então, elas são altamente vascularizadas, com bastante vaso, por isso que elas podem ter hemorragia, podem ter flavoides e então, geram bastante destruição óssea aqui, como nesse caso, no paraganglioma jugular. Quando o paraganglioma jugular alcança a orelha média, também é chamado de paraganglioma jugulotimpânico, que era esse caso. Bom, pessoal, isso termina os ossos temporais, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. E vamos em seguida, vamos falar da base do crânio. Até já.